Olá, gente querida! Hoje é sábado da 8ª semana do Tempo Comum. Hoje é o dia 3 de junho e nós estamos lendo o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Entramos numa sessão que trata de controvérsias, de embates de Jesus com os membros do Sinédrio, o grande conselho da nação judaica. Hoje temos a primeira controvérsia sobre a origem da autoridade de Jesus. O texto é de Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. Pois bem, o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Marcos começa uma sessão de controvérsias, envolvendo especialmente as autoridades do Sinédrio, o grande conselho da nação judaica de um lado, e Jesus do outro. O Sinédrio era formado por sacerdotes, chefes, por mestres da lei e por anciãos leigos, geralmente ricos proprietários de terra. Eram em torno de 70 membros. Os membros do Sinédrio tomam a iniciativa e pretendem pressionar Jesus com estas perguntas. A primeira pergunta é sobre a origem da autoridade messiânica de Jesus para fazer essas coisas. A expressão essas coisas pode se referir aos últimos acontecimentos, isto é, a purificação do templo e a derrubada das mesas dos cambistas. Mas esta expressão pode se referir também ao conjunto da missão, ao conjunto da atividade de Jesus. Claramente, é uma pergunta feita por quem não crê e também nem está interessado na verdade da resposta. Os falsos profetas muitas vezes apareciam e alegavam um mandado divino para impor o seu poder sobre comunidades judaicas. Jesus, ao contrário, exerce a sua autoridade como serviço em favor dos pobres, dos doentes, dos endemoninhados, dos impuros,
e de tantos e tantas que estão excluídos. Jesus então decide confrontá-los e com sabedoria, bem no estilo das disputas rabínicas da época. Jesus lhes responde com outra pergunta e os deixa numa situação completamente vexatória. O batismo de João vem do céu ou vem dos homens? Não há saída para a resposta. Se eles disserem que vem do céu, a pergunta seguinte de Jesus então seria: e vocês, por que não se converteram? Por que vocês não acreditaram em João? Se eles disserem que o batismo de João vem dos homens, que é um rito do passado, meramente humano, que não tem sentido mantê-lo, obviamente que o povo se revolta. O povo tem João na conta de um profeta altamente santo. Então, ou eles assumem que não se converteram com a pregação de João, ou eles se indispõem com o povo. Exatamente porque o povo considera João um homem provindo da parte de Deus, um santo. É sempre bom não esquecer que o batismo de João prepara a vinda do Messias. E eles não aceitaram o batismo de João. Logo, dessa forma, quem não aceita o batismo de João em vista da conversão, também não aceita a proposta que Jesus faz, a festa do reino. Jesus desmascara a negação, a rejeição que estes líderes judaicos entregam como resposta à vinda do Messias. Nós acreditamos no batismo de João como sinal de conversão, mas acreditamos plenamente e muito mais em Jesus como Deus e Salvador, nosso Redentor, aquele que traz um batismo no fogo do Espírito, na dinamicidade do Espírito Santo, para o testemunho do reino no mundo, nos ambientes, onde quer que estejamos. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.